Queria cumprimentar os meus irmãos do Grupo Despertadores, com a paz de Jesus, e agradecer a Deus por mais este momento, onde a gente vamos abrir a sua palavra, né? E nós estamos estudando a verdade sobre a morte, no estudo ouvindo a voz de Deus, né? E hoje a gente vai estudar a pergunta 4 e a pergunta 5, né? Aqui fala assim: quem unicamente possui imortalidade, né? Quem que unicamente possui imortalidade? No livro de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 16, fala assim: o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, e a quem o homem algum jamais viu, e quem nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno, né? Então, a Bíblia fala assim que o único que possui a imortalidade é o nosso Deus, né? Deus, ele tem vida em si mesmo, né? É o único ser que possui a imortalidade. Mas Deus não fez o homem que era para ele morrer, mas era para ele viver, né? Mas devido à desobediência ao ser humano, então veio a morte no ser humano, né? Mas Deus, ele é o único, né, que não é ser criado. Deus é o único que não é ser criado, né? O resto são tudo ser criado, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esse ninguém sabe a sua origem, nós vemos falar, mas é o único que possui a imortalidade. E o resto, tudo é seres criados, né? Nem todos foram criados. Mas no livro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 2, o verso 16 e o verso 17 fala assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem, né? Primeiro vamos fazer a pergunta sobre que condições o homem conservaria a sua imortalidade. Em que condições o homem conservaria e ele não passaria pela morte, né? Aí fala assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda ave do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeis, certamente morrerás, né? Aí então há condições que o homem deveria conservar a sua vida com Deus, era não desobedecer às leis de Deus e ele permanecer obediente. Mas quando o homem desobedeceu, aí sim, aí veio o quê? Veio a morte, e a morte fez o quê? Ela passou a todo o ser humano que está sobre a face da terra, né? A desobediência que foi de Adão com Eva, então a morte passou. Então o homem, ele perdeu o quê? Ele perdeu aquilo que Deus, que ele tinha herdado de Deus, mas sendo que ele era ser criado. Tudo que ele desobedeceu, qual foi as consequências? Foi a morte. Veio a desobediência e o homem passou a morte, né? E a gente vê que não tem ninguém, nem sabedoria, não tem ciência, não tem cientista. A pessoa fala assim: mas hoje
a tecnologia ela está avançada, ela está muito longe e o homem faz coisa, ninguém pode fazer nada, né? O ser humano ele nasce, ele cresce, ele vai ficando velho e não tem nada na face da terra que faça a ele não passar pela morte, que Deus faz, certamente morrerás, para ele não dormir na sepultura, né? Então a gente fica sabendo que o único que possui a imortalidade é só o nosso Deus, e aqueles que vivem em harmonia com ele, eles herdam isso aí, né? É uma herança para eles, que nem nós no final, né? No nosso final, a Bíblia fala assim: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, no livro de 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, portanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, razoando a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente vê que a Bíblia, ela fala para nós que lá no finalzinho, na volta do Senhor Jesus, então nós vamos ter o que? Essa herança, vamos herdar de nosso Deus a imortalidade para nós viver para sempre, né? Mas hoje não, hoje todo ser que há na face da terra, ele não tem garantia, por mais conhecimento que ele tiver, ele não tem garantia nenhuma sobre a sua vida. Ele é um ser mortal, então nós somos um ser mortal. Peço, irmão, que Deus nos abençoe e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, te agradecemos por este momento, aonde abrimos a tua santa palavra. Pedimos, Deus dos altos céus, a tuas bênçãos, Deus. Tenha misericórdia de nós e coloque a tua santa bênção, a tua paz, com perdão do nosso pecado, é que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.